Olá, meu nome é Dimitri, sou especialista em RP e BI, falo sobre SAP, Power BI e outras tecnologias nas redes sociais, trazendo exemplos práticos para que você possa aplicar no seu dia a dia. Hoje vamos falar um pouquinho sobre cobertura de estoques. Direto aqui na tela do meu computador, sem enrolação, eu tenho aqui uma base de dados da modelo Adventure Works da Microsoft. Essa base de dados tem pedidos de venda, pedidos de compra, ordens de produção, calendário, produtos. Isso é o que a gente tem para começar e tem também um fato aqui de estoque. Perfeito. Então, o que eu quero saber? Eu quero olhar para o estoque que eu tenho agora e saber quanto tempo ele deve durar ou não, para saber o que eu preciso comprar, o que eu não preciso, para entender isso daqui, tá? Eu vou pegar aqui uma matriz e eu vou começar a colocar aqui uma coluna que é o código e descrição do produto. Nos valores, eu vou colocar uma medida que eu já tenho, que é estoque. Eu não vou perder tempo com ela aqui, que é só soma, né? E uma outra medida que eu tenho, que é pedidos pendentes. O quanto dos pedidos de venda que falta entregar ainda para o cliente, tá? Pedidos pendentes. Tá certo? Tá aqui. Com isso, eu já tenho duas informações que elas são bastante relevantes para o processo. O quanto que eu tenho de estoque, o quanto que eu tenho de pedidos pendentes. E aí eu já consigo aqui criar uma nova medida que seria o estoque disponível para venda, que vai ser o estoque menos os pedidos pendentes, e esse número pode dar positivo ou negativo. Vamos ordenar ele aqui. Ó, já temos aqui alguns produtos que têm estoque negativo. Ó. Tem 252 em estoque, tem 4.695 peças em pedidos pendentes para venda. Então tá certo. Já temos aqui esses dois números que facilitam para a gente começar a entender o que precisa acontecer aqui nesse cálculo. Como a minha ideia é trazer conceitos de negócio também e não só técnicos para você entender, vamos estratificar um pouquinho essa informação para a gente entender certinho o que está acontecendo aqui, tá? Eu vou copiar e colar essa matriz e eu quero só dar uma olhadinha nos dados que eu tenho de estoque disponível, não, de pedidos de venda ao longo do tempo. Nessa medida de pedidos pendentes, eu uso um relacionamento pelo prazo de entrega, que ele está relacionado com o meu calendário. Então eu vou trazer aqui uma coluna de mês e ano, só para eu entender. Caramba, olha, eu tenho pedidos pendentes aqui que estão atrasados. Se eu tirar o filtro aqui, eu vou ver que eu não tenho nada com data no futuro, está terminando aqui em setembro. Então, sem entrar no mérito se essa base de dados está coerente ou não, porque seria muito estranho você ter aqui um pedido de venda pendente para 2 anos atrás, né? Quanto a processo. Mas assim, está pendente, está correto. Minha intenção era olhar aqui e ver, será que eu tenho pedido muito para frente? Pedido que vai muito para o futuro? Beleza. Tirado isto daqui, tenho aqui pedidos pendentes, estoque disponível para venda. Deixa eu dar um Ctrl Z para voltar essa tabela aqui. Quero dar uma outra olhada num outro número aqui que eu vou me basear para pegar essa cobertura de estoque, que vai ser a média de quantidade de pedidos emitidos. Então aqui, ó, quantidade de pedidos emitidos, eu tenho uma tabela, eu tenho uma medida que pega a soma da quantidade vendida, tá? Vou voltar o meu filtro para o ano de 2024, que é quando eu estou gravando isto. Vou colocar aqui este número novamente. E aí a gente tem aqui, ó, 180, tantas peças. Alguns produtos têm meses com venda e outros meses sem venda, o que é perfeitamente normal ali. Então,
para calcular a cobertura de estoque e definir quanto tempo eu tenho ou o que eu preciso comprar, eu vou fazer dois cálculos. O primeiro, eu vou olhar quanto que eu tenho de estoque de pedidos, então eu vou dizer, olha, esse estoque ainda deve durar um mês, 2 meses, 3 meses ou algo nesse sentido. A segunda parte, que eu vou fazer o cálculo, vai ser fazer uma sugestão de quantidade para você vender ou fabricar. Considera aqui que eu estou falando vender ou fabricar, porque eu tenho uma carteira enorme de produtos e eu não estou olhando aqui se esse produto é comprado, se você revende, se você fabrica ele. Então, simplesmente está aqui e eu vou seguir. Então, vamos lá. O que eu vou fazer aqui? Aqui. Eu tenho aqui o estoque disponível para venda. E aí, então, eu vou ter que pegar aqui, então, para fazer a cobertura de estoque, eu vou ter que, então, começar calculando a média vendas das em quantidade últimos 3 meses. 3 meses, 6 meses, 12 meses, aí é um critério que você vai definir conforme a regra do seu negócio ou até conforme eventualmente um produto, né, que tenha uma sazonalidade maior ou menor. O que eu preciso fazer para este produto, para fazer essa média aqui? Eu vou usar um calculate, porque eu vou ter que mudar o contexto de filtro. Esse calculate, dentro dele, eu vou usar um averagex. Eu vou pegar uma média de uma série de elementos ali. A tabela base da média vai ser uma lista com todos os meses e ano. Então, de calendário, mês, ano, num. E o que vai ser a média do quê? Da quantidade de pedidos emitidos. Padrões para nomenclatura. Você não pode. O nome quantidade de pedidos emitidos pode ficar um pouco dúbio se você está falando que eu emiti um pedido ou que você emitiu um pedido que pode ter uma peça, pode ter 10 peças. Então, minha sugestão, quando você usar o padrão de quantidade, seja tipo, eu comprei 2 chocolates, então a quantidade refere-se a 2. Foi uma compra de 2 peças. Tá? Se possível, sempre use contagem, um nome explícito para aquela medida, para não ficar confuso quando você for dar manutenção. Você facilita o teu trabalho e facilita o trabalho de quem for fazer ali a manutenção futura. Tá? Eu preciso, como eu vou pegar essa média, eu vou dar um aula de calendário, eu quero tirar todo o filtro, então se o usuário aplicar qualquer filtro que esteja ali na de calendário, eu ignoro, eu quero saber os últimos 3 meses fechados. E aí eu vou pegar uma coluna que eu tenho na minha de calendário, que chama desvio mês atual, já vou mostrá-la, maior ou igual a menos 3, menor ou igual a menos 1. Deixa eu fazer isso daqui e deixa só eu mostrar aqui como que ela está aqui no meu calendário. Evaluate, vou vir aqui na minha consulta DAX, summarize colunas, de calendário, mês, ano, num, falta aqui uma vírgula, de calendário, desvio mês atual, só para você entender aquela fórmula ali, order by, mês, ano, num, desk. Beleza. Eu estou gravando isso daqui em setembro de 2024, tá? Então aqui eu tenho a quantia de meses que esse mês que está nessa linha desvia para o mês do calendário hoje, tá? Então, ó, o mês 2024-09 é o mês 0, ao anterior, agosto, menos 1, menos 2 e assim para trás, e a outubro, que é o próximo mês que vai acontecer, já está aqui com o número 1, outro número 2, número 3. Então, por isso, eu estou pegando aqui a média dos últimos 3 meses, que são esses daqui, ó, mês 6, 7 e 8, fixado, e aí ele vai calcular isso daqui. Não considero o mês atual, porque o mês pode estar em andamento e aí eu ter um número que faça uma baita de uma complicação ali, vai desviar muito o meu número calculado, tá?
Vou arrastar essa média para cá. E aí agora eu vou começar a olhar uma coisa. Deixa eu ordenar. Eu ordenei aqui por código de descrição do produto, tá decrescente. Vamos colocar ele crescente aqui. E vamos chegar perto aqui desses números que estão aqui, só para a gente entender. Tá aqui começando no 707. Talvez nem todos tenham números para tudo aqui. Mas ó, 707, ele está dizendo para mim que tem uma média de 395 peças. Vamos pegar uma calculadora e vamos ver se eu fiz isso daqui correto. Ó, junho, então lá 556, mais 241, mais 390, dividido por 3, 395. Tá certinho. Mas eu tenho um aqui que eu tenho certeza que vai dar errado. Que é este cara aqui, ó, 718. Média 22. Ó, 718, ele teve venda em um mês, não teve e depois teve. Se eu fizer isso daqui, ó, 27 mais 17, dividido por 3, vai dar 14 de média, eu estou falando de 3 meses. E aí aqui, se eu fizer dividido por 2, deu 22. E aí é uma atenção que eu quero puxar para quando tu usa a média. Como essa medida aqui retornou blank, ele não considera essa linha no cálculo. Então aqui eu preciso fazer ou um mais zero, ou um coalesce, ou alguma outra coisa que possa transformar este número em zero quando não existir elementos. Então, se você cuidar, média é uma medida boa, mas muito traiçoeira. Você tem que conhecer os teus dados e prestar atenção nisso para fazer. Ó. Então agora o 718 está com 14 de média. E aí agora faz sentido, teve um mês que não vendeu nada. Se você não fizer isso, aí um mês que ele tiver se a gente for dar uma fuçada, de repente a gente acha um produto aqui que não vende nunca, um mês ele teve um pico de venda. Vai te parecer que esse produto vende pra caramba. Mas na verdade não é bem assim o cálculo que você quer chegar. Então beleza. Tá aqui, então, eu tenho aqui média de quantidade de vendas, os últimos 3 meses, eu tenho aqui o estoque, eu tenho o estoque disponível para venda, que inclusive tem produtos negativos, porque aqui ele tem alguns que não tem. E aí agora eu posso fazer uma medida que vai se chamar cobertura estoque meses, que vai ser o divide do estoque disponível para venda, média quantidade de venda últimos 3 meses. Essa medida aqui vai estar dizendo quantos meses o estoque ainda dura. Então, ó, esse cara aqui já deu negativo. Então, tá certinho esse cara aqui, ó. Deu negativo porque já estou devendo estoque. Deixa eu ordenar por ele, ó. E já tem outros produtos aqui, ó, que tem uma média de vendas baixa. 763 não deve estar longe aqui, não. Vendi uma peça e eu tenho 200 e tanto. Então, eu tenho 663 de cobertura de estoque. Vai dar um bom tempo aí. Dá para financiar uma casa, pagar ela pela Caixa Econômica o tempo todo e ainda vai ter estoque desse cara aqui. Com isto já começa a olhar os produtos que tem estoque, que tem uma cobertura alta, né? Que pode fazer. Vamos fazer um incremento ainda nessa cobertura de estoque, que é uma questão aí que é mais de negócio do que técnica. Eu tenho produtos que tem estoque, não tem pedido, não vendeu recentemente, então ele calcula em branco. Então vamos fazer aqui, ó. Vou fazer um incremento. Se aqui o estoque disponível para venda for maior do que zero e a média de vendas em quantidade for igual a zero, aqui, essa média deve estar zerada ali. Eu vou fazer se eu tenho estoque e não vendi nada recentemente, vou fixar o número 999. Aí em qualquer ordenação esse número vai lá para cima. Ó,
Estoque aqui 1.085 peças. Nesse caso tem que arbitrar um valor mesmo, tá? Não tem milagre. Tem que arbitrar ele e fazer. Perfeito. Vamos ver, temos em branco aqui, mas porque também não tem estoque e não tem. Aqui tem umas linhas que estão aparecendo por causa da média de quantidade em venda nos últimos meses. Tá certo. Tá correto. Tem até quantidade aqui. Disponível para venda, pedidos pendentes. Tá certinho. Beleza. Agora vamos começar a calcular aqui a quantidade que eu vou ter que fazer de sugestão de compra ou de fabricação. Vamos chamar esse cara aqui de sugestão de reposição, talvez fique mais fácil. Sugestão de reposição. Beleza. O que eu vou começar a fazer? Eu só vou calcular este número aqui se eu tiver aqui uma cobertura de estoque menor do que 3 meses. O mesmo critério que eu usei antes, tá? Se cobertura de estoque em meses for menor ou igual a 3, cobre menos do que 3 estoques, meses, então o negativo vai. Eu vou colocar o número 1. Se não, eu vou colocar branco e a gente vai fazendo essa fórmula pedacinho por pedacinho. Deixa eu tirar essa tabela daqui, deixa eu jogar esse cara para baixo. Sugestão de reposição. Ó, esses caras aqui que estão com um número muito alto não está calculando. E aí aqui já começou a calcular exatamente. 3,02 não calculou. E aí aqui, neste número aqui, já trouxe perfeito. É isso daqui que eu quero. Tá, sugestão de reposição, tá zero. Como é que eu vou pegar agora esse cálculo aqui? Eu vou pegar aqui quanto que eu tenho de estoque e vou criar aqui uma variável. Estoque disponível. E aí, eu tenho aqui estoque disponível para venda. Vou continuar com return 1 aqui. Ou melhor, vou dar um return na própria variável. E vamos ver aqui. Estoque disponível para venda. Deu certinho esse pedaço aqui. Vamos fazer na fórmula pedaço por pedaço. Vai ver média vendas. Média de quantidade em vendas dos últimos 3 meses. E aí agora eu vou fazer um outro passo. Eu só vou continuar a calcular isso daqui se eu tiver ou estoque disponível ou se eu tiver alguma quantidade de vendas, tá? Então vamos lá então. Return if o estoque disponível for diferente de 0 ou média vendas diferente de 0. Vamos voltar a colocar o número 1 aqui, senão blank. Perfeito. Agora o que eu preciso fazer? Faltou uma vírgula aqui. Então, tá certo. Então eu vou olhar agora, olha, eu quero cobrir 3 meses de estoque, e vou ter que tirar o estoque disponível, em que eu tenho ali. Então, beleza. Primeira coisa, vou retornar aqui. V média vendas vezes 3. Vamos ver se está certinho. Sugestão de reposição. Média de vendas 626. 626 vezes 3, 1.878. Arredondando 1.879, porque tem as casas decimais ali. Se eu fizer isso tudo aqui, média de vendas, menos o V estoque disponível, como é que eu vou ter aqui, ó? Esse número aqui, ó, por exemplo, eu já estou devendo 4.443 peças, mais 626, vezes 3. 6.321 peças. Então, se eu quisesse comprar ou fabricar peças para chegar nesse número aqui, eu teria que fazer essa quantidade aqui, ó. 6.322, 6.322. O que está faltando de estoque,
e mais uns 3 meses de cobertura. Vamos pegar algum outro produto que não esteja com estoque disponível negativo. Aqui, sugestão, se a gente achar um aqui, né? Aqui está pela ordem. Vamos colocar aqui cobertura de estoque em meses, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Temos em branco. E aí aqui tem uns que tem estoque positivo. Beleza, é isso daqui que eu queria ver também, porque quando o estoque está negativo, a conta fica bonitinha lá, fácil. Vamos ver esse cara aqui se vai fechar o cálculo. Eu tenho aqui 197 de estoque, 190, e aí eu tenho 7 de estoque disponível. Então, eu tenho aqui 23 peças de média, vezes 3 meses, menos os 7 aqui que eu tenho, precisaria repor 62 peças para conseguir cobrir mais ou menos 3 meses de estoque. E com isso, o nosso cálculo está feito. Esse daqui seria o dado. O que eu recomendo aqui que você faça como um passo futuro para destaque. Um relatório colocando aqui todos os itens que têm uma cobertura de estoque maior do que um número X. Esses caras aqui estão todos eles parados no estoque. E eu também colocaria aqui todos os itens que têm uma sugestão de reposição também acima de 0 ou acima de algum número que você possa ver ali 1%, 2%, 5% do estoque. Aí tu tem que ver uma margenzinha de segurança para você também poder chamar a atenção dizendo, olha, esses caras aqui, ó, essa garrafa de água, se você não der atenção ao processo de compra delas, vai faltar e tu vai deixar de atender os teus pedidos de venda, tá? Acho que já ficou comprido aqui bastante. Então, muito obrigado por ter assistido. Eu espero que isso te ajude a entender esses conceitos de negócio aqui. E deixa um like, se inscreve. Muito obrigado. Até a próxima.